O que parece ser um término frio no meio de uma rua movimentada se transforma em humilhação pública quando um homem rico joga dinheiro na cara de sua esposa grávida e vai embora, convencido de que o dinheiro pode apagar a responsabilidade. Ele acredita que o momento passará, que o silêncio pode ser comprado e que o poder o protegerá. O que ele não sabe é que um telefonema silencioso já mudou tudo, porque o homem que atende é o pai dela, um general aposentado dos Estados Unidos que não precisa levantar a voz para acabar com carreiras e mudar o resultado. O que se segue não é o caos, mas um colapso preciso, impulsionado pela verdade, testemunhas e consequências que não podem ser paradas. A que horas você está assistindo a isso e de onde você está sintonizando? Deixe um comentário abaixo e nos avise. Era meio-dia e a rua estava cheia de gente se movendo em todas as direções. Os carros diminuíam a velocidade enquanto os pedestres se reuniam perto da calçada, criando um breve congestionamento que atraía mais atenção do que o normal. O barulho do trânsito suavizou enquanto os motoristas hesitavam, sem saber o que estava acontecendo à frente. Emily Carter estava parada de frente para Jason Carter no meio daquele espaço público, sua gravidez claramente visível para qualquer um que olhasse para ela. Sua postura era tensa, sua respiração controlada, como se ela estivesse se preparando para algo que ainda não conseguia nomear, mas que já temia. Emily usava um vestido de gestante amarelo claro que repousava suavemente sobre sua barriga arredondada. Uma de suas mãos pairava perto de seu abdômen, um reflexo protetor que surgia naturalmente enquanto seu corpo se ajustava ao estresse e à incerteza. Jason manteve uma distância deliberada dela. Seu rosto não mostrava calor, nem hesitação, nem traço de conflito emocional. Ele ficou ereto, composto, como se o momento exigisse controle em vez de explicação. Não houve discussão em voz alta entre eles. Nenhum grito ecoou pela rua. Em vez disso, havia apenas um silêncio pesado que pressionava duas pessoas que não compartilhavam mais o mesmo terreno. Jason enfiou a mão no bolso de sua jaqueta, enquanto vários transeuntes olhavam em sua direção. Seu movimento foi lento o suficiente para ser notado, mas não dramático, como se ele o tivesse ensaiado em sua mente antes de chegar lá. Ele tirou um maço grosso de dinheiro. As notas eram novas e rígidas, suas bordas firmes, sugerindo que não haviam passado por muitas mãos. A visão do dinheiro por si só começou a atrair mais atenção das pessoas próximas. Jason levantou o olhar e olhou diretamente para Emily. Ele não falou. Seus olhos permaneceram fixos no rosto dela, firmes e sem piscar, não oferecendo nenhuma explicação e nenhum pedido de desculpas. O que se seguiu aconteceu rapidamente e com clara intenção. Não houve hesitação em seu movimento, nenhuma incerteza em sua decisão e nenhuma tentativa de suavizar o que ele estava prestes a fazer. Jason jogou o maço de dinheiro direto na cara de Emily, no meio da rua pública. A força do movimento foi brusca e final, transformando o dinheiro em uma mensagem, em vez de um objeto. As notas atingiram sua bochecha e peito antes de se espalharem pelo pavimento. Algumas flutuaram até o chão perto de seus pés, enquanto outras deslizaram para mais longe, levadas por uma leve brisa criada pelos carros que passavam. Emily sentiu uma onda repentina de tontura quando o impacto foi registrado. O momento a atordoou, não apenas pela dor, mas pelo significado por trás da ação. Quase imediatamente, seu corpo reagiu antes que sua mente pudesse processar totalmente o que havia acontecido. Ela trouxe os braços para dentro e segurou a barriga,
protegendo instintivamente a criança dentro dela de qualquer dano. Várias pessoas próximas pararam de andar quando perceberam a gravidade do que haviam testemunhado. Alguns se viraram totalmente para Emily e Jason, suas expressões mudando de curiosidade para preocupação. A atmosfera ao redor deles mudou abruptamente, as conversas diminuíram, os passos ficaram mais lentos e o ar parecia denso com um entendimento tácito de que algo profundamente errado tinha acabado de ocorrer. Sem olhar para trás, Jason virou o corpo para longe de Emily. Sua decisão parecia completa, como se o ato em si tivesse a intenção de encerrar o assunto inteiramente. Ele saiu com passos firmes, recusando-se a reconhecer a presença dela atrás dele. Ele não parou, não olhou por cima do ombro e não mostrou nenhum sinal de arrependimento. Sua figura gradualmente se misturou à multidão em movimento, tornando-se menos distinta à medida que desaparecia entre estranhos que continuavam com suas próprias vidas. Emily permaneceu parada onde estava, cercada por notas espalhadas no chão. Ela não se moveu imediatamente. O dinheiro estava a seus pés, marcando o espaço onde a dignidade acabara de ser arrancada publicamente. As pessoas próximas começaram a se mover, algumas se aproximando, outras pegando seus telefones, sem saber se ajudavam ou simplesmente observavam. O silêncio que havia se instalado momentos antes começou a rachar sob o peso da reação. A multidão começa a responder ao que acabou de acontecer. Emily permaneceu imóvel por vários segundos, parada na rua aberta, enquanto a atenção de estranhos se fixava nela de todas as direções. Ela podia sentir a presença deles antes de realmente vê-los. Um círculo de rostos desconhecidos se formou enquanto o momento se estendia mais do que deveria. O dinheiro estava espalhado a seus pés, distribuído irregularmente pelo pavimento onde havia caído. Algumas notas repousavam perto do meio-fio, outras mais perto de seus sapatos, cada uma marcando o lugar onde ela havia sido deixada para trás. Ela levantou o olhar levemente e encontrou uma mistura de expressões voltadas diretamente para ela. Algumas pessoas olhavam para ela com pena, outras com curiosidade e algumas com julgamento mal disfarçado. Todos eles, silenciosos, mas intensamente conscientes. Murmos baixos começaram a se mover pela multidão à medida que o choque inicial passava. A rua silenciosa se encheu de sussurros suaves que chegavam longe o suficiente para serem ouvidos, embora ninguém falasse alto o suficiente para assumir a responsabilidade por suas palavras. Várias pessoas levantaram seus telefones, segurando-os na altura do peito ou acima dos ombros. As telas brilhavam enquanto as gravações começavam, capturando sua imobilidade e o dinheiro espalhado, sem pedir sua permissão. Emily finalmente se abaixou. Seus movimentos lentos e instáveis. Seu corpo reagiu ao estresse antes que seus pensamentos pudessem se acalmar, e suas mãos tremiam enquanto ela se estendia em direção ao chão. Ela pegou a primeira nota cuidadosamente, seus dedos rígidos e incertos. O ato parecia pesado, não por causa do peso do dinheiro, mas pelo que ele representava naquele momento. Enquanto ela continuava, o tecido amarelo pálido de seu vestido chamava a atenção para sua gravidez. A curva de sua barriga era impossível de perder, tornando sua vulnerabilidade visível para todos que assistiam. Uma onda repentina de tontura a forçou a fazer uma pausa. Ela ficou agachada por um momento, respirando através da sensação, ciente de que se levantar muito rapidamente poderia fazê-la perder o equilíbrio. Ela fechou os olhos brevemente e respirou fundo, concentrando-se em recuperar o controle. Quando se sentiu firme o suficiente, ela voltou a pegar as notas restantes, uma a uma.
Um homem parado perto a observava atentamente a apenas alguns passos de distância. Ele não se aproximou ou falou, mas sua atenção nunca deixou as mãos dela ou o chão ao redor dela. Seu nome era Mark Reynolds, e ele estava perto o suficiente para ver tudo desde o início. Ele havia observado os movimentos de Jason, o arremesso e as consequências imediatas sem perder um detalhe. Mark entendeu que o que ele havia testemunhado não era um mal-entendido ou um desentendimento privado. Ele reconheceu o ato pelo que era, deliberado e público, destinado a humilhar. Ele fixou o rosto de Jason em sua memória, junto com o movimento exato de seu braço e a direção em que ele havia ido embora. Ele sabia que esses detalhes importariam mais tarde. Emily continuou recolhendo o resto do dinheiro, forçando-se a permanecer focada na tarefa. Ela não olhou para cima novamente até que cada nota fosse contabilizada. Quando terminou, ela colocou o dinheiro em sua bolsa com cuidado, como se fechasse o capítulo de um evento que ela desejava que nunca tivesse acontecido. Suas mãos permaneceram lá por um segundo antes de se retirarem. Ela se endireitou lentamente e encarou a multidão novamente. Sua postura era rígida, mas composta, uma recusa silenciosa em desabar sob o peso da atenção deles. Ela não chorou. Ela não gritou ou acusou ninguém. Seu silêncio contrastava fortemente com o barulho que começara a cercá-la. Esse silêncio atraiu ainda mais olhares para ela. As pessoas que não sabiam como reagir se viram observando atentamente, sem saber o que fazer a seguir. Emily respirou fundo pela última vez e mudou seu peso para frente. Ela se afastou do lugar onde havia sido humilhada e começou a andar. Ela se moveu pela multidão sem falar, deixando a rua para trás enquanto os murmúrios continuavam em seu rastro. Jason entrou em seu carro e se afastou do meio-fio com uma calma que parecia ensaiada. O som do motor se misturou ao fluxo do tráfego enquanto ele deixava a rua para trás, sem urgência ou tensão visível. Ele não olhou para trás em direção à calçada ou ao lugar onde Emily estivera parada momentos antes. Seu foco permaneceu à frente, olhos fixos na estrada à frente, como se a cena não existisse mais. Em sua mente, a ação que ele havia tomado parecia final. Ele acreditava que jogar o dinheiro havia cortado todos os laços restantes e apagado qualquer obrigação que ele ainda carregasse. Jason convenceu-se de que a humilhação pública forçaria Emily ao silêncio. Ele presumiu que a vergonha a impediria de falar, reagir ou buscar ajuda. Para ele, o dinheiro não era um insulto, mas uma transação. Ele via o dinheiro como pagamento pelo desaparecimento dela de sua vida e de seu futuro. Ele não via consequências significativas à frente. A ideia de que sua ação poderia persegui-lo nunca entrou em seus pensamentos com seriedade. Enquanto dirigia, Jason pegou seu telefone e fez uma ligação para seu assistente. Seus movimentos eram suaves e sem pressa, guiados pela rotina em vez de reflexão. Sua voz permaneceu firme e controlada quando a chamada foi conectada. Não havia tensão em seu tom, nenhum sinal de que algo incomum havia ocorrido. Ele começou a discutir as próximas reuniões e prazos, mudando imediatamente para o modo de trabalho. Números, horários e expectativas preencheram a conversa. O nome de Emily nunca surgiu. Jason falava como se ela não existisse, como se ela já tivesse sido apagada de suas prioridades. Ele acreditava que ela não tinha ninguém poderoso a apoiando. Em sua mente, ela estava sozinha e sem suporte. Jason também acreditava que a criança não tinha peso sobre suas escolhas. Ele descartou a gravidez como irrelevante para seus planos.
Ele continuou dirigindo em direção ao seu próximo destino, seguindo a mesma rota que fazia todos os dias. Sua agenda permaneceu intacta e intocada. A música encheu o carro enquanto ele ligava o rádio, deixando sons familiares abafarem qualquer consciência remanescente. O momento na rua desapareceu no ruído de fundo. Jason presumiu que a multidão esqueceria rapidamente. Ele confiava que a atenção pública era breve e não confiável. A ideia de testemunhas nunca passou por sua mente. Ele não considerou que alguém pudesse se lembrar do que tinha visto. As consequências legais pareciam distantes e abstratas. Ele não tinha preocupação de que as leis ou a autoridade pudessem alcançá-lo. Jason acreditava que o dinheiro resolvia problemas antes que eles pudessem crescer. A riqueza sempre o protegeu, e ele não via razão para que falhasse agora. Enquanto ele se afastava, ele permaneceu alheio ao fato de que Mark Reynolds havia ficado para trás. Jason não sabia que suas ações haviam sido observadas de perto. Em outro lugar, Emily levantou o telefone e fez uma ligação que mudaria o que Jason acreditava estar acabado. Emily sentou-se em um banco perto da beira da calçada, suas pernas enfraquecendo, enquanto o barulho da rua continuava ao seu redor. Ela se concentrou em desacelerar sua respiração, puxando o ar com cuidado e liberando-o com controle, determinada a não deixar seu corpo entrar em colapso sob o peso do que acabara de acontecer. Sua mão se moveu para o abdômen quase imediatamente. A curva familiar sob a palma da mão a ancorou, um lembrete silencioso de que ela não estava sozinha em seu corpo. Ela pressionou suavemente, não com dor, mas para se tranquilizar, firmando-se através da conexão. Com movimentos medidos, Emily tirou o telefone da bolsa. Seus dedos estavam tensos, seu aperto firme, como se o pequeno dispositivo carregasse mais peso do que o normal. A tela CBA iluminou contra a luz do dia, refletindo levemente em seus olhos. O nome General Robert Carter apareceu claramente no visor. Vê-lo a fez fazer uma pausa, seu polegar pairando logo acima da tela enquanto seus pensamentos se reuniam. Ela hesitou por um breve momento, não por dúvida, mas por controle. Ela precisava falar sem quebrar, e precisava que sua voz permanecesse firme. Emily pressionou o botão de chamada sem lágrimas. Sua expressão permaneceu composta, seu maxilar travado, recusando-se a deixar as emoções transbordarem antes que ela pudesse falar. A chamada foi conectada imediatamente. Não houve demora, nenhum toque longo o suficiente para aumentar sua ansiedade. Apenas a presença silenciosa de alguém ouvindo. Emily disse que estava bem. Sua voz carregava contenção, controlada e uniforme, moldada por anos de disciplina em vez de conforto. As palavras não convidavam à simpatia, apenas ao reconhecimento. Ela declarou que havia sido humilhada na rua. Ela não levantou a voz, nem suavizou a verdade. A frase permaneceu sozinha, clara e sem adornos. Emily explicou que Jason havia jogado dinheiro em seu rosto. Ela não descreveu como se sentiu ou quantas pessoas assistiram. Ela simplesmente nomeou o ato. Ela acrescentou que estava grávida. O fato foi entregue claramente, sem ênfase, como se não precisasse de justificativa para ser falado. Emily disse que Jason havia ido embora depois. Não havia acusação em seu tom, apenas a confirmação do que havia ocorrido. Ela não pediu ajuda. Ela não implorou, nem sugeriu o que deveria acontecer a seguir. Suas palavras não eram um pedido. Ela não ofereceu detalhes adicionais. Não houve explicação sobre a multidão, os telefones ou o silêncio que se seguiu. Ela escolheu a precisão em vez da narrativa. Depois de terminar suas declarações, Emily ficou em silêncio. A quietude do lado dela foi deliberada,
Uma pausa que permitiu que o peso de suas palavras permanecesse intacto. Do outro lado da linha, não houve interrupção. O ouvinte permaneceu em silêncio, recebendo cada palavra sem resposta. Emily encerrou a ligação quando não havia mais nada a dizer. Ela não esperou por garantias ou instruções antes de desconectar. Ela desligou o telefone e o segurou frouxamente na mão. A tela escureceu quando ela o colocou de volta na bolsa. Seus movimentos lentos e cuidadosos, Emily permaneceu sentada, sua postura imóvel, sua presença contida. Ela não olhou em volta, nem buscou reconhecimento de ninguém próximo. Seu olhar caiu para o abdômen novamente. Ela descansou a mão lá, firme e protetora, como se confirmasse que a vida que ela carregava permanecia inalterada. Em outro lugar, após o término da ligação, o General Robert Carter se levantou de sua cadeira. O General Robert Carter estava sozinho em seu escritório particular quando a ligação terminou. A sala estava silenciosa, ordenada e contida, refletindo a disciplina que moldou sua vida por décadas. As paredes não traziam distrações, apenas as marcas de responsabilidade e comando. Ele era um general aposentado dos Estados Unidos, conhecido por uma presença que não exigia voz alta. Sua postura permanecia ereta, mesmo sentado, sua expressão controlada, sua maneira definida pela experiência e não pelo impulso. Após a ligação, ele não se moveu imediatamente. Vários segundos se passaram em completo silêncio, enquanto ele absorvia cada palavra que havia sido dita. A ausência de som permitiu que o significado se assentasse completamente. Ele entendeu de imediato que o ato descrito era humilhação pública. Não foi um desentendimento privado ou um lapso emocional. Foi deliberado, visível e destinado a degradar. Ele reconheceu que sua filha havia sido forçada a recuar, empurrada para o silêncio por um ato destinado a remover sua dignidade na frente de estranhos. A intenção por trás disso estava clara para ele. Mais do que isso, ele entendeu que o nome da família havia sido desrespeitado. A ação não foi apenas contra Emily, mas contra a posição e a honra que a cercavam. Ele também entendeu que seu neto, ainda não nascido, havia sido descartado e desvalorizado. A criança havia sido tratada como irrelevante, como algo que poderia ser ignorado ou apagado. Robert não ligou de volta para Emily. Ele não fez perguntas nem buscou esclarecimentos. Ele aceitou o que lhe foi dito sem contestar. Ele se levantou de sua cadeira com um movimento controlado. A decisão de se levantar marcou o fim da reflexão e o início da ação. Ele pegou o telefone e começou a contatar as conexões necessárias. Cada ligação foi breve e precisa, entregando instruções em vez de discussão. Ele ordenou a verificação do incidente. Ele queria confirmação por meios independentes, não suposições ou boatos. Ele instruiu que imagens da cena fossem coletadas. Quaisquer gravações, fotografias ou filmagens feitas em público deveriam ser identificadas e preservadas. Ele exigiu que as testemunhas fossem localizadas e documentadas. Nomes, posições e cronogramas deveriam ser estabelecidos sem demora. Durante essas ligações, Robert não falou de sentimentos pessoais. Ele não expressou raiva, tristeza ou decepção. A emoção não entrou em sua linguagem. Em vez disso, ele falou apenas de responsabilidade. Ele enquadrou a situação como um assunto que exigia resposta, estrutura e prestação de contas. Ele decidiu que apareceria publicamente. A escolha não foi feita para espetáculo, mas para clareza. A visibilidade removeria a incerteza. Ele começou a se preparar para sair do escritório.
Os movimentos eram deliberados, cada ação alinhada com o propósito e não com a pressa. Ele selecionou um terno escuro e se vestiu com precisão. O tecido assentava limpamente em sua estrutura, refletindo a seriedade do momento. Instruções finais foram emitidas antes de ele sair. Cada diretiva carregava autoridade e expectativa, não deixando espaço para atrasos. Além das paredes daquele escritório, a atenção começou a se voltar para Jason, embora ele permanecesse alheio a isso. Jason foi solicitado a parar no meio de sua rotina sem aviso prévio. A interrupção veio de repente, cortando sua agenda e forçando-o a fazer uma pausa de uma forma que ele não havia previsto. A confiança que ele carregava momentos antes não o preparou para o que se seguiu. O General Robert Carter apareceu diretamente na frente dele. A presença era inconfundível, firme e controlada. Não houve anúncio e nenhuma introdução. Apenas a clara realidade de alguém que não precisava de permissão para estar ali. Jason reconheceu quem ele estava enfrentando quase imediatamente. O reconhecimento apareceu em seus olhos antes de chegar aos seus pensamentos. Sua postura mudou e sua respiração mudou conforme o entendimento se instalava. A atmosfera ao redor deles mudou de uma vez. Conversas próximas diminuíram e depois pararam. As pessoas sentiram que algo sério estava se desenrolando e instintivamente voltaram sua atenção para os dois homens. Jason sentiu sua confiança anterior se esvair. A facilidade em que ele confiava desapareceu, substituída por uma tensão que ele não conseguia mascarar. Seus movimentos tornaram-se menores e menos certos. O título de general aposentado dos Estados Unidos foi falado calmamente, mas com clareza. O peso disso carregou pelo espaço, remodelando a forma como todos os presentes entendiam o momento. Uma multidão começou a se formar sem instrução. As pessoas se reuniram não apenas por curiosidade, mas porque a gravidade da situação exigia atenção. Robert ficou diretamente em frente a Jason em silêncio. Ele não correu para falar ou gesticular. A quietude em si carregava autoridade. Quando Robert finalmente abordou a situação, ele referenciou o ato de jogar dinheiro. Ele não exagerou nem dramatizou. Ele nomeou isso claramente como um fato. Ele então referenciou Emily. O nome dela foi falado sem emoção, mas com propósito, ancorando o confronto em uma pessoa real em vez de uma disputa abstrata. Robert também referenciou a criança ainda não nascida. A menção reformulou ainda mais a situação, estendendo seu significado além dos dois homens parados ali. Jason se viu incapaz de responder. As palavras não vinham facilmente. Qualquer explicação que ele pudesse ter preparado parecia insuficiente e deslocada. Ele olhou em volta instintivamente, procurando apoio ou alinhamento. Os olhares que ele encontrou não ofereciam nada. Os rostos eram neutros ou abertamente críticos. Ninguém se adiantou para defendê-lo. A ausência de aliados tornou-se cada vez mais clara com o passar dos segundos. A atenção da multidão permaneceu fixa em Jason. O olhar coletivo parecia mais pesado do que uma acusação, pressionando de todos os lados. Naquele momento, Jason começou a compreender a seriedade do que havia feito. As implicações foram mais longe do que ele supunha. Robert não levantou a voz. Ele não ameaçou ou insultou. A entrega calma tornou a mensagem mais poderosa do que a raiva jamais poderia ser. A mera presença de Robert criou uma pressão imensa. A autoridade não precisava ser imposta em voz alta para ser eficaz. Jason entendeu que as consequências não eram mais abstratas. O que começou como uma tentativa de encerrar algo rapidamente havia, em vez disso, iniciado algo maior.
A partir desse ponto, os efeitos do confronto começaram a se espalhar além do momento imediato, colocando mudanças em movimento que não podiam ser contidas. As imagens do dinheiro sendo jogado começaram a se espalhar rapidamente pelos telefones e telas. Clipes curtos e quadros estáticos capturaram o momento de diferentes ângulos, mostrando o movimento, o impacto e as consequências. O que começou como um único ato público agora se movia muito além da rua onde aconteceu. Testemunhas se apresentaram à medida que as filmagens circulavam. Pessoas que estavam presentes se reconheceram ao fundo e confirmaram o que tinham visto. O evento não era mais baseado em boatos ou interpretação. Foi apoiado por vários relatos. Mark Reynolds falou claramente quando perguntado. Ele confirmou toda a sequência sem hesitação. Ele descreveu as ações de Jason, a direção do arremesso e a resposta de Emily depois. Seu relato correspondia exatamente às imagens. A reação pública mudou rapidamente para a raiva. Os espectadores responderam com descrença e indignação à medida que os clipes eram compartilhados. A combinação de humilhação, gravidez e espaço público desencadeou uma forte resposta emocional. Os meios de comunicação começaram a cobrir o incidente amplamente. Reportagens repetiam as filmagens, contextualizando-as com declarações de testemunhas e cronogramas. A história atingiu públicos muito além da cidade onde ocorreu. Jason perdeu o controle da narrativa quase imediatamente. As tentativas de permanecer em silêncio ou esperar que a atenção diminuísse falharam à medida que a cobertura se intensificava. A história não pertencia mais a ele. Pessoas que trabalhavam de perto com Jason começaram a se distanciar. Mensagens ficaram sem resposta. Reuniões foram adiadas. Canais familiares de comunicação ficaram quietos. Parceiros de negócios pausaram a cooperação em andamento. Acordos foram revisados. Planos foram adiados. O impulso em que Jason confiava diminuiu e depois parou. Lena Moore reagiu com pânico visível à medida que a situação aumentava. Ela acompanhou a cobertura de perto, percebendo o quão rapidamente o foco estava se expandindo além de um relacionamento privado. Ela evitou aparecer em público. Aparições agendadas foram canceladas. Ela ficou longe das câmeras e reuniões, esperando que a ausência reduzisse a atenção. Jason tentou entrar em contato com sua rede. Chamadas foram feitas. Mensagens foram enviadas. Ele procurou apoio onde sempre existiu antes. As respostas não voltaram com garantias. Alguns contatos recusaram educadamente. Outros não responderam. O silêncio carregava sua própria mensagem. A pressão aumentava constantemente a cada hora que passava. Novos segmentos foram ao ar. As discussões online se intensificaram. A história não mostrava sinais de desaceleração. Jason se viu cada vez mais isolado. O círculo ao seu redor encolheu à medida que as pessoas escolhiam a distância em vez da associação. A proteção familiar se dissolveu. Sua reputação começou a desmoronar sob escrutínio constante. A imagem que ele cultivou não resistiu às evidências sendo repetidas publicamente. Não havia mais um amortecedor protegendo-o das consequências. Os recursos que antes absorviam o impacto agora não conseguiam segurar. As opções desapareceram uma a uma. Estratégias que funcionaram no passado não ofereciam um caminho claro a seguir. O controle escapou. Todas as rotas de fuga em potencial foram fechadas. Avenidas legais, sociais e profissionais se estreitaram ao mesmo tempo. Jason foi forçado a confrontar a realidade sem distração. A situação que ele acreditava ter encerrado estava agora totalmente ativa e em expansão.
À medida que a atenção continuava a aumentar, o interesse oficial começou a tomar forma. As autoridades começaram a se mover em direção ao envolvimento, atraídas pela escala e clareza do que havia sido revelado. O arquivo do caso foi montado em detalhes completos à medida que o processo avançava. Cada relatório, cronograma e elemento gravado foi reunido em um único registro, não deixando lacunas ou incertezas sobre o que havia ocorrido. O ato foi formalmente reconhecido como abuso psicológico. As autoridades trataram a humilhação pública não como uma disputa pessoal, mas como uma conduta que causou danos mensuráveis, especialmente dadas as circunstâncias que a cercavam. A condição de Emily como uma mulher grávida que havia sido abandonada foi verificada por meio de documentação. A confirmação médica estabeleceu seu status claramente, removendo qualquer dúvida ou tentativa de minimizar a gravidade da situação. Testemunhas foram chamadas uma a uma para fornecer declarações. Cada relato reforçava a mesma sequência de eventos, alinhando-se com o que já havia sido visto e registrado. Imagens de vídeo e fotografias foram examinadas cuidadosamente. Os carimbos de data e hora foram verificados, os ângulos foram comparados e a autenticidade foi confirmada. O material permaneceu intacto sob revisão. Jason foi convocado para interrogatório. O pedido não era opcional e não foi adiado. Ele foi obrigado a responder dentro da estrutura legal estabelecida. Não houve privilégios especiais estendidos a ele. Seu status não oferecia proteção e nenhuma exceção. O processo se aplicou a ele exatamente como se aplicaria a qualquer outra pessoa. A negociação não foi considerada. Não houve discussão de acordo privado ou resolução silenciosa. O assunto avançou sem compromisso. Lena Moore também foi chamada para interrogatório. Sua conexão com a situação a colocou dentro do escopo do inquérito, tornando seu envolvimento inevitável. Ela não conseguiu se separar dos eventos. As tentativas de se distanciar falharam, pois os cronogramas e os registros de comunicação confirmaram sua proximidade com a situação. Jason foi contido de acordo com o procedimento padrão. A ação foi controlada e metódica, realizada sem agressão, mas com clara autoridade. Sua identificação e credenciais foram removidas. O acesso em que ele confiava desapareceu em um único momento, deixando-o sem os símbolos que antes definiam sua posição. Ele foi escoltado por um espaço público à vista de todos. O movimento foi visível e não oculto, garantindo transparência em vez de discrição. Membros da mídia documentaram cada estágio à medida que se desenrolava. As câmeras capturaram o processo à medida que acontecia, registrando a mudança do controle para a responsabilidade. Não houve esforço para esconder os procedimentos. O que antes era humilhação pública, agora se tornou consequência pública. As imagens foram divulgadas abertamente como parte do registro. Elas circularam sem alteração, apresentando os eventos exatamente como ocorreram. Jason abaixou a cabeça enquanto avançava. A postura refletia reconhecimento em vez de resistência. Um reconhecimento visível de sua posição alterada. Os espectadores assistiram enquanto o processo continuava. A presença de testemunhas enfatizou que o resultado não era isolado ou privado. Os efeitos do que havia sido colocado em movimento não podiam ser revertidos. Cada passo reforçava a permanência da situação e sua direção. À medida que as ações legais progrediam, o colapso que havia começado antes continuava a se desenrolar, levando para o próximo estágio de consequência. A vida profissional de Jason começou a se desfazer de uma forma que não podia ser retardada ou redirecionada.
Projetos que ele controlava avançaram sem ele, e cargos que pareciam permanentes se dissolveram à medida que as decisões eram revisadas e a autoridade era reatribuída. Contratos foram cancelados um após o outro. Avisos chegaram formalmente e sem explicação, cada um fechando uma porta que antes era segura. Acordos que levaram anos para serem construídos desapareceram em dias. Seu nome perdeu o valor. Onde antes abria conversas, agora causava hesitação ou silêncio. Convites pararam de chegar e referências a ele desapareceram da associação pública. Amigos se afastaram silenciosamente. Alguns se distanciaram sem explicação, enquanto outros encerraram o contato completamente. Relacionamentos que dependiam da proximidade do poder desapareceram assim que esse poder acabou. Lena Moore retirou-se inteiramente de vista. Ela reduziu sua presença a nada, cortando laços e removendo-se de qualquer situação que pudesse chamar a atenção. Sua retirada foi completa. Jason se viu sozinho. O ambiente que antes o cercava com vozes, apoio e movimento esvaziou até que restou apenas o silêncio. Os meios de comunicação continuaram a revisitar a imagem do dinheiro sendo jogado. O momento foi repetido, analisado e referenciado como um ponto de referência sempre que seu nome aparecia. Essa imagem tornou-se um símbolo negativo. Representava arrogância, desrespeito e colapso, transformando-se em uma abreviatura visual para tudo o que se seguiu. Jason vivia sob pressão constante. Cada dia trazia lembretes do que havia sido perdido, e cada noite carregava o peso da antecipação pelo que viria a seguir. Ele enfrentou o processo legal sem ilusão. Os procedimentos avançaram, os cronogramas avançaram e os resultados ficaram mais claros a cada passo. Não havia defesa para oferecer. Argumentos que antes desviavam a responsabilidade não se sustentavam. A evidência permaneceu consistente e completa. Ele não detinha mais influência. A autoridade que antes moldava os resultados não podia mais alterar a direção. As decisões foram tomadas sem ele. Jason veio a entender todo o alcance de suas ações. As consequências se estenderam muito além do momento em si. Alcançando todos os aspectos de sua vida, o arrependimento seguiu esse entendimento. Chegou devagar e depois de uma vez, trazendo consciência em vez de alívio. Quando o arrependimento se instalou, era tarde demais para mudar qualquer coisa. As oportunidades de correção haviam passado, substituídas pela permanência. Ninguém se apresentou para apoiá-lo. A ausência de defesa refletia a clareza da situação e não a negligência. Não houve intervenção que pudesse reverter o resultado. O impulso seguiu em frente sem pausa. Jason aceitou o que restava. A resistência não servia mais a um propósito e a negação não oferecia conforto. O colapso atingiu seu estágio final. O que começou como um único ato completou sua progressão para a consequência total. À medida que um capítulo se fechava inteiramente, as condições para algo diferente começaram a se formar em outro lugar, moldadas pela ausência do que havia caído. Emily estava protegida e segura enquanto a situação se assentava em sua forma final. Medidas estavam em vigor para garantir sua segurança, e a incerteza que antes cercava seus movimentos diários havia desaparecido. Ela não estava mais exposta a danos ou intimidação. Ela recebeu cuidados médicos completos sem interrupção. As consultas eram consistentes, o monitoramento era completo e cada decisão focava em seu bem-estar, em vez de urgência ou medo.
A atenção que ela recebia era constante e confiável. A gravidez se estabilizou sob esses cuidados. A confirmação médica removeu dúvidas persistentes, permitindo que ela respirasse sem tensão constante. A condição da criança era clara e estável. Emily não foi deixada para enfrentar o resultado sozinha. O apoio a cercou de maneiras práticas, garantindo que ela não precisasse navegar pela recuperação ou pelo planejamento sozinha. O General Robert Carter permaneceu ao lado de sua filha. Sua presença não exigia palavras ou explicações. Simplesmente estar lá fornecia força e certeza. Ele não fez discursos ou declarações públicas. O silêncio serviu ao seu propósito, carregando peso pela consistência em vez da exibição. Sua presença sozinha estabeleceu estabilidade. Sinalizava proteção e resolução sem a necessidade de confronto ou anúncio. Emily recuperou sua dignidade através dessa estabilidade. A humilhação que antes definia o momento perdeu seu poder à medida que sua posição se tornou clara. Ela ganhou o direito de escolher seu futuro sem pressão. As decisões sobre sua vida e seu filho pertenciam apenas a ela, livres de coerção. Ela não foi mais forçada ao silêncio. Sua voz carregava legitimidade, e a verdade não precisava mais lutar por espaço. O dinheiro não exercia mais influência sobre suas escolhas. As tentativas de controlar ou comprar conformidade falharam completamente. A criança que ela carregava foi recebida em segurança. Os preparativos foram feitos com cuidado, garantindo que o ambiente apoiasse o crescimento em vez do conflito. As condições de vida foram garantidas. A estabilidade substituiu a incerteza, criando espaço para a calma e a rotina retornarem. Jason não tinha mais papel na vida de Emily. Sua ausência marcou o fim da influência, e não a perda. Lena Moore não tinha mais relevância na situação. Sua presença desapareceu sem impacto, à medida que a responsabilidade se assentava onde pertencia. Emily ficou de pé em seu próprio espaço. Sua postura refletia determinação em vez de desafio, fundamentada na certeza. Ela não abaixou a cabeça novamente. A submissão foi substituída pelo autorrespeito, conquistado pela resistência e não pela força. A justiça foi realizada por meio da ação e não da declaração. O resultado alinhou-se com responsabilidade, prestação de contas e consequência. A honra foi restaurada por meio desse processo. O que foi tirado publicamente foi devolvido por meio de clareza e determinação. A verdade permaneceu no centro de tudo o que se seguiu. Afirmou que o valor não é definido pelo dinheiro, mas pela justiça e pela dignidade da vida humana.